Então vamos lá. Continuando a nossa série de revisões, né? No primeiro vídeo eu falei sobre a crise da Bolsa de Valores ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Um episódio aconteceu nos Estados Unidos que teve consequências no mundo todo. Agora nós estamos falando do Brasil, que sentiu com a crise também, muitas empresas quebraram, né? Inclusive tem um dado interessante, em 1929, 1930, o Brasil, o Franca, já era um polo calçadista. O prédio ali no centro da cidade, onde fica a loja da Lapidim, em frente à Matriz, em frente às Pernambucanas, lá funcionava uma fábrica de sapato, né? E ocorreu o quê? Quando os donos eram ricos e perderam todo o dinheiro nessa crise da Bolsa de Valores de Nova York. E eles, desesperados, começaram uma onda de suicídios em Franca. Lá um prédio que havia uma fábrica, mas também um prédio residencial, as pessoas subiam em seus apartamentos e suicidavam por conta do desespero, né? De ter num dia ser rico e no outro dia estar extremamente pobre. Só uma curiosidade. Vamos pensar aqui, ó. Nós estamos agora no Brasil falando de um período chamado Era Vargas. Alguns alunos e alunas confundiram a Era Vargas com o período militar, né? São dois momentos diferentes. A Era Vargas é 1930 até 45, tá? Depois Getúlio Vargas vai entrar depois no poder na década de 50 e vai morrer em 54, mas o que interessa para nós é de 1930 a 1945, 15 anos no poder, né? A ditadura militar é em outro período, é na década de 60, tá bom? Então vamos lá, o que foi a Era Vargas? O Brasil era uma recém-república federativa. Em 1889, né, deixou de ser monarquia, ou seja, deixou de ser comandada por um rei e passou a ser comandada por um presidente. E esse presidente não era democraticamente escolhido. Estava sempre no poder algum representante de São Paulo ou representante mineiro. Professor, agora eu não entendi nada. Se você fala que ou era São Paulo ou Minas, Getúlio Vargas, 1930, é o presidente do Brasil e ele era gaúcho. Rio Grande do Sul? Não é outra localidade? Sim. Getúlio Vargas só consegue subir ao poder porque ele dá um golpe. Ele dá um golpe e toma o poder. Ele toma um poder na promessa de estabelecer a democracia, ou seja, o governo aberto à população. Agora as pessoas vão votar, as mulheres vão votar. Nossa, que legal! Então o voto que era de 21 anos vai passar para 18 anos. Que legal! Todo mundo ficou com essa expectativa, principalmente as classes trabalhadoras, né? Só que em 1930 isso não aconteceu. Em 31 não aconteceu. E uma revolta em 32 coloca em xeque o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, você disse que faria um governo democrático, você está aí há tanto tempo e não fez nada para nós. A revolta constitucionalista de 1932. Getúlio Vargas reprime essa revolta e propõe uma nova Constituição. Então, uma nova Constituição, um novo conjunto de leis. E ele falou o seguinte: agora, com uma nova Constituição, vai ter voto direto para presidente em 1934. E aí ele pensou, falou assim: gente, eu sou bom demais. Não precisa ter eleição, eu sei que vocês vão me escolher. Então, em 34 não terá eleição direta. Não terá eleição. Porque se tivesse eleição, vocês me escolheriam. Eu sou muito bom.
Então, ele redige uma nova Constituição, um novo conjunto de leis, e diz o seguinte, fala assim, olha, não vai ter eleição para presidente em 34, só em 38. Ó, então 38 vai ter, né? Então, olha, já está desde 1930 até 38 sem ninguém ter votado nele. Olha que estratégia. Chegando perto de 1938, ele diz o seguinte, pessoal, forças, né, contrárias à democracia, os comunistas, estão querendo invadir o Brasil. Como assim, Getúlio Vargas? Como que você sabe disso? Eu encontrei um plano coin. Como assim? Eu estava andando na rua. Opa! Olha aqui o que eu achei. Um plano comunista, ó. Falando, vou invadir o Brasil. Tá tudo aqui, ó. Vou invadir o Brasil, sou comunista e vou acabar com o Brasil. Então, eu, Getúlio Vargas, como sou muito inteligente, achei esse plano comunista. Sabe o que eu vou fazer? Suspender a eleição. Não vai ter eleição mais no Brasil. Eu vou ficar aqui para garantir a ordem para os comunistas não invadir o Brasil. Professor do céu, você está me falando que essa história de acusar um candidato ou de acusar que os comunistas vão tomar o Brasil não é recente? Não. A história brasileira nos mostra que quando você fala que o outro é comunista, a população teme e aí elege quem possivelmente não é comunista. Talvez em outro momento a gente poderia discutir o que seria o comunismo, mas já dá para saber que vocês estão morrendo de medo do comunismo sem saber o que é, porque a nossa história mostra isso. Então Getúlio Vargas, ele não vai sair do poder em 1938, inicia a guerra em 1939 e ele ficará no poder até 1945. Portanto, 15 anos no poder sem ser eleito. E como isso é possível, professor? Como é possível um presidente ficar tanto tempo no poder, 15 anos sem ser eleito, com medidas populistas, né? Ele cria a Voz do Brasil, sabe aquele programa que às 7 horas da noite, às 19 horas, né, dá notícia de Brasília, né? Na época a capital, Rio de Janeiro, não era Brasília. Então fica dando notícia, fazendo propaganda do governo, né? Ele criou as leis trabalhistas. Ah, mas as leis trabalhistas são boas, né? Sim, são boas, as leis trabalhistas são excelentes, né? Só que ele cria leis para os trabalhadores, que era interessante porque protegia, e dava dinheiro para os donos de empresa. Então, se por um lado ele acalmava os trabalhadores ali, do outro lado acalentava os donos da empresa. Tanto é que ele é conhecido como o pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, por isso que ele consegue ficar tanto tempo no poder. Em 1950 ele participa da eleição, ele fica um mandato, porque neste momento os mandatos eram de 5 anos. Então, de 45 a 50, né, ele sai do poder e aí ele volta nos braços do povo, né? Ele era tão querido pela população, tão querido, que o povo elege ele com uma grande margem de votos, ele sobe ao poder e suicida. É isso. Professor, como você sabe dessas coisas? Tem uma carta testamento, ele fez uma carta antes de suicidar, ele fez uma carta testamento. Então vocês podem consultar, eu estou com ela aqui, né? Aí, ó, Getúlio Vargas, ele diz: mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenam-se novamente, se desencadeiam contra mim. Então, até para morrer, ele faz um discurso populista. Leia a carta ela é cheia de coisas enigmáticas, né?
Ele diz que forças ocultas me levam a fazer essas coisas, né? Saio da vida para entrar na história. É isso que é interessante saber. Falou assim, olha, as manobras políticas populistas fazem com que as pessoas fiquem cegas, né? Então, tem fatos que acontecem na política, são fatos reais, que quando a população está cega, ela ignora. Então, a política, quem faz a política, ou quem faz a má política, conduz as pessoas à cegueira. E isso é uma marca brasileira. Por que eu estou frisando isso no governo Vargas? Para nós, cidadãos do tempo presente, tirarmos as vendas. E quando alguém te perguntar, mas você é a favor desse ou daquele político? Você diz, nenhum e nem outro. Eu sou a favor de uma boa política. Eu sou a favor de uma política que proteja o povo. Não de uma política que me considere desse ou daquele lado. A política não tem que ser um estádio onde tem uma torcida de um lado e uma torcida de outro. A política é a arte do bem comum. Gerir a política é fazer com que o povo que vive no país possa se desenvolver. Tudo bem? Então, essa era a revisão, né, do nosso bimestre. Parabéns para vocês. Eu sei que não está fácil, terceiro colegial, né, viver esse momento tão duro, mas estou com vocês. Vou organizar, né, alguma videoaula sobre vestibulares, sobre como que vocês vão lidar depois deste ano, tá bom? Vocês não estão sozinhos. Grande abraço, nos vemos nas próximas semanas. Fica com Deus.